Nos primeiros minutos a gente já conseguia ver a ideia do Galhardo pro jogo fora de casa. Diferente do que ele vinha fazendo nos últimos jogos, para essa partida contra o Galo na Arena MRV ele foi com uma linha de 5, mas mesmo assim não deixava de pressionar na frente com os dois atacantes. O Borja e o Colídio marcavam inferioridade numérica contra a saída de 3 do Galo. Isso permitia que sempre um dos zagueiros ia estar livre para fazer essa saída de bola. Os meias Nacho e Simão encaixavam nos volantes Fausto Vera e Alan Franco, enquanto isso o Dias e o Bustos encaixavam no Scarpa e no Arana respectivamente. Do meio para frente estava todo mundo encaixado, e se o Galhardo ele queria pressionar com inferioridade lá com os atacantes, é porque ele queria ter o volante Fonseca como uma sobra, para caso a primeira pressão fosse rompida. E atrás disso tudo, completando a linha de 5, um trio de zagueiros do River encaixado no trio de atacantes do Galo, com uma superioridade do River que era gerado justamente com essa presença do Fonseca. Isso mostra como dificilmente a gente ia ver um jogo em que ia se criar a partir da superioridade numérica. O Galhardo montava praticamente uma linha de 6 com a presença desse volante que baixava um pouquinho mais contra a linha de 5 ofensiva do Galo. A vantagem não ia estar aí nos números, mas na condição de atacar, e logo nos primeiros minutos o Lianco encontra o lançamento, o Hulk e o Paulinho baixam e acabam desestruturando um pouquinho essa linha de defesa do River, e o Daverson consegue ali ter alguns segundinhos de posse. Isso é uma prova do que estava por vir. O jogo curto não ia ser possível, os encaixes estavam muito bem feitos e o River subia e pressionava de certa forma a saída do Galo. E aí o Milito já começava a alertar. O jogo ia ser a partir da bola longa e a ideia era forçar um pouquinho mais esse jogo direto mesmo para tentar gerar algum desequilíbrio na última linha. E aí a gente começou a ver um ensaio de onde poderiam surgir essas oportunidades. E essa mesma saída de bola com um zagueiro que sempre ficava livre permitia ao Galo muitas vezes atacar mesmo que inferioridade em condições melhores. Primeiro, a gente não pode falar aqui só de vantagem numérica, a gente precisa entender também o conceito de vantagem dinâmica, que é basicamente quando um jogador ataca num sentido e a defesa tá se projetando no outro sentido. Então tem uma defesa que tá subindo contra um ataque para atacar as costas da defesa, era uma excelente oportunidade. Além disso, uma outra vantagem que poderia surgir era a vantagem qualitativa, a qualidade dos jogadores para desequilibrarem no 1 contra 1. E é justamente assim que o Galo consegue o primeiro escanteio, onde vai sair 1-0. 1-0 mais ou menos, porque o gol é anulado por um impedimento do Daverson, mas isso já era um presságio do que podia acontecer. O ensaio da bola longa, o ensaio das jogadas e principalmente o Daverson como homem-alvo era o caminho pro jogo. Poucos minutos depois, mais um ensaio. Todo mundo encaixadinho do jeito que eu mostrei, quem vai tentar o lançamento dessa vez é o Batalha. E o que vai prevalecer aqui não é a vantagem numérica, até porque nesse sentido eram 3 defensores do River contra 2 atacantes do Galo, Daverson e o Paulinho. Só que numa característica que ele se destaca demais, o camisa 9 do Galo consegue uma casquinha e gerar justamente essa vantagem dinâmica. Defesa do River subindo e o Paulinho infiltrando nas costas dos defensores. E assim o Paulinho chega no último terço e não vira uma finalização, mas esse era o caminho do jogo. Só 8 minutos de jogo e uma riqueza de detalhes. Poucos lances até então, mas a gente já começava a ver alguns padrões e até pelo que o time repetia, a gente via que isso tinha sido treinado ao longo da semana. E aqui eu preciso tirar o meu chapéu, tanto para a ideia do Milito de estudar o adversário e procurar essa bola longa como uma alternativa, como para os atletas na execução dessas ideias em campo. E isso passa desde a leitura do adversário, como escolher as melhores peças para o jogo. Esse era um jogo pro Daverson, porque ele é muito mais do que um personagem. Ele é um atacante que sabe sustentar a pressão, que tem essa casquinha de cabeça que ele quase gera uma chance pro Paulinho e que também sabe infiltrar nas costas da defesa. Acaba que o Daverson às vezes é meio subestimado, justamente por ser um personagem do mundo do futebol. E nessa altura do jogo não dá para dizer que o jogo tava equilibrado. O River sofria com os encaixes do Galo, que eram até bem parecidos com o do River, mas mais eficientes. Venciam mais a segunda bola e eram mais rápidos para ajustar. E assim se desenhava um jogo tenso, mas quem parecia ter o controle das ideias na partida era o time do Milito. Isso aconteceu até os 21, quando o Paulinho baixou para apoiar a saída de bola. Como o River marcava muito bem encaixado, ele baixando para apoiar a saída, o Paulo Dias, o zagueiro pela direita do River, acompanha ele até o campo de ataque. Beleza, ia ter um jogador do Galo a menos para atacar, mas também um a menos do River para defender e um buraco naquela região do campo. O jogo gira, a bola chega no Lianco e o Galo já tinha ensaiado 2, 3, 4 bolas como essa, mas esse lançamento saiu perfeito. A bola sai com a força perfeita e ultrapassa o primeiro zagueiro, o Gonzalez Pires, que estava marcando o Hulk no primeiro momento, e ela vai chegar lá no Hulk disputando com o Pezela, que é o zagueiro do River que fazia a cobertura ao Pires. Mas se o Paulo Dias tinha acompanhado o Paulinho até o campo de ataque, quem que ia fazer a cobertura pro Pezela? Quem que ia fazer a cobertura da cobertura? E era ali que estava o espaço do gol. E o mais interessante desse cruzamento que sai com os zagueiros que estão pelo lado, ou o Lianco ou o Júnior Alonso, é que gera 2 tipos de vantagem. O primeiro é que o atacante consegue atacar de frente, como a gente vê nesse lance do Hulk contra o Pezela. E o segundo que é uma bola que facilita superar um dos zagueiros. Essa bola vindo pelo lado consegue superar o zagueiro daquele lado e fazer a bola chegar na cobertura. Mas aqui só tinha uma cobertura. E o Daverson acelera e consegue superar o Fonseca. A partir disso era Hulk e Deivinho contra o Pezela. E assim, é tudo numa fração de segundos, mas a gente vê como que esse apoio do Paulinho e o lançamento perfeito do Lianco ajudam
ajudam a criar uma jogada em condições mais favoráveis pro Galo atacar a última linha. E a jogada se desenha perfeitamente pro Davinho concluir. E aqui eu preciso confessar um negócio pra vocês. Eu acho que o Daverson é inscrito aqui no canal, porque o João soltou um vídeo falando exatamente como que o Ronaldo fazia pra driblar os goleiros, e o Davinho parece que seguiu exatamente a cartilha. Pô, e se até o Davinho é inscrito aqui, como é que você não é? Então já clica aí embaixo, se inscreve e curte esse vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Drible feito com maestria, o Daverson passa do Armani 1-0 no placar. O estádio vai abaixo e a partir disso se desenha outro jogo, mais cedo do que qualquer um podia imaginar. E ali o River começa a ter um pouquinho mais de posse, gostar mais do jogo, trocar mais passes e até chegar a arriscar uma finalização de média distância que vai levar perigo ao gol do Everson. E o Galo, como a gente tá habituado, tentava controlar o jogo a partir da marcação individualizada mesmo. O Hulk marcava um dos zagueiros, o Paulinho marcava o outro, o Daverson ficava ali encaixado com o Fonseca, pronto pra saltar no zagueiro central, e o resto do time também todo encaixado. Fausto Vera e Alan Franco encaixado nos meias, no Simon e no Nacho, e ali pelas beiradas o Scarpa e o Arana encaixado nos alas do River. E assim, não chegava a fechar uma linha de 5 lá atrás, porque o Lianco ele é mais um lateral direito que vira um terceiro zagueiro na saída de bola, mas com o Scarpa baixando no campo inteiro, por vezes parecia quase que um espelhamento do que o River fazia com o Galo. E a verdade é que depois do primeiro gol, o jogo ganhou contornos mais intensos. O Galo continuava tentando essas bolas longas, mas em inferioridade numérica era natural que o River ganhasse mais essas bolas. Recuperava, entrava no campo de ataque, mas para entrar no último terço esbarrava numa excelente atuação do trio de zaga atleticano. O Rodrigo Batalha venceu 7 duelos de 8 tentados e executou 7 cortes no jogo. O Júnior Alonso somou 6 cortes e 3 interceptações. E o Lianco teve uma atuação destacada ao lado deles também. Teve 10 duelos vencidos, 5 cortes, 4 interceptações e mais 5 desarmes. Jogo de alto nível dos três. O River até conseguia entrar no campo de ataque, mas a verdade é que não passava disso. O último terço era praticamente inacessível com a excelente noite do trio. E o jogo estava tão tenso e tão direto que o Galo só foi conseguir a primeira chance num ataque cadenciado, o que a gente chama de ataque posicional, aos 44 minutos do primeiro tempo. Que o Lianco consegue uma escapada, encontra um passe no Scarpa, o time vai se organizando, Scarpa faz o lançamento e o Daverson quase chega inteiro nela. E assim, esse lance não deu em nada, mas só reforça como que não tem como a gente falar uma noite de Libertadores do Galo e não falar do Daverson. Um gol anulado, um gol driblando o goleiro, vários duelos vencidos, e ele foi esse homem de profundidade que acabava dando mais liberdade para os outros jogadores, além de ser o homem-alvo dentro da área. Foram 24 duelos disputados pelo Davinho, mais do que qualquer um no jogo. 15 duelos vencidos, mais do que qualquer um em campo. E aos 50, mais um cruzamento do Scarpa para encontrar o Daverson, que vai levar perigo pro gol do Armani. Ele era absoluto em campo. Em jogos duros, intensos, que precisa desse jogo direto, o Galo sentia falta desse 9 mais físico, mais fixo, que consegue ter um bom jogo aéreo. O Hulk até consegue ser esse jogador, mas fica muito claro como que ele é mais potencializado ainda quando ele tem esse companheiro, como foi o caso da temporada 2021 super vitoriosa do Galo, em que ele fez dupla com o Diego Costa, que era mais essa referência de frente. E é claro que ia ter cena, ia ter catimba, ia ter simulação, é o Davinho, pô. E o jogo no segundo tempo seguiu no mesmo ritmo, dava pra entrar no campo de ataque, os dois times conseguiam entrar no campo de ataque, mas não no último terço. E no segundo tempo, ali até os 70 minutos, foram 7 finalizações, mas que somaram só 0.12 gols esperados. Mas o futebol é engraçado, né? O futebol é planejado ali na prancheta, e na prancheta tudo tem solução, tudo dá certo. As movimentações são sempre sincronizadas, os encaixes são bem feitos. E no plano de jogo do Galhardo, tudo dava certo, não é erro de planejamento. É o erro de execução dentro de campo. Aos 60, o Galhardo tinha tirado tanto o Simon quanto o Nacho, que estavam encaixados no Fausto Vera e no Franco, e estavam fazendo uma partida bem segura defensivamente. Os dois volantes do Galo não tinham conseguido criar muito até ali no jogo. E ele acaba colocando o Maxi Meza e o Lanzini, dois jogadores de nome, ofensivamente muito bons, mas que não entraram na mesma rotação do jogo. A gente fala como que uma substituição pode influenciar positivamente no jogo, que faltou um técnico mexer, mas ela também pode influenciar negativamente na partida. E aqui a gente precisa mais uma vez falar da partida do Paulinho sem bola, muitas vezes longe dos holofotes, mas que vai influenciar no jogo. Quando ele baixa, ele não só atrai um zagueiro, mas ele gera dúvida no volante que tá marcando por ali. E nesse lance, o Lanzini não sabe se ele vai no Paulinho ou se ele continua encaixado no Fausto Vera. E é justamente nessa hesitação de vou no Paulinho ou fico no Vera que o Vera consegue ter um pouquinho de espaço, atrair o Maxi Meza e encontrar o Franco como homem livre. E aqui mais uma vez a gente tem que destacar o jogo sem bola. O Franco vai soltar o passe no Arana e vai continuar avançando e vai arrastar com ele o volante
volante Rodrigo Villagra e vai abrir um corredor pro Arana no meio do campo. O camisa 13 conduz e mais uma vez o jogo sem bola tem que ser destacado. O Daverson lá na área, ele tá se movimentando no ponto cego, nas costas do Pezela, que tá totalmente fixado em bola. Mas na hora certa ele ganha frente e faz o facão como um elemento surpresa para marcar o segundo gol. 2-0 pro Galo. Um gol de poucos passes, mas de muita movimentação, com e sem bola, mas principalmente até sem bola. O que mostra que o planejamento ele não fica só na prancheta, ele é executado por jogadores reais, por pessoas que vão movimentar e dar dinâmica pro jogo, independente dos encaixes que estão pré-estabelecidos ou pré-planejados. O jogo vai além disso, e aqui nem deu tempo para pensar direito. 3 minutos depois e mais um gol. E aqui eu quero mexer com a memória do atleticano. Foi lá em 2013 que eu aprendi que lateral não tinha impedimento. O Marcos Rocha encontra o Ronaldinho livre, que tinha subido para tomar uma água ali com o Rogério Ceni, e serve o jogo no jogo contra o São Paulo. Uma malandragem é o melhor estilo Deivinho. E dessa vez só não teve a bebida de água ali com o goleiro Armani, mas o Daverson corre pro impedimento e recebe a cobrança de lateral do Scarpa, do mesmo lado direito que há quase 10 anos o Marcos Rocha encontrava o Ronaldinho. O Daverson recebe e escora pro Paulinho marcar o 3-0. E nessa altura vocês já devem ter percebido que eu sou um cara mais apegado ao planejamento tático, aos números do jogo, né? Mas aos mais místicos do futebol. Vocês lembram qual que foi o final daquela Libertadores de 2013?